Neste vídeo aqui eu venho te apresentar este livro sobre algoritmos, então é um livro também sobre programação. O nome do livro é Entendendo Algoritmos, o nome do autor é Aditya Bhargava, esse aqui, eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas é esse autor aqui. É um livro, como o próprio autor diz aqui na capa, um guia ilustrado para programadores e outros curiosos, já dando a entender que o programador é naturalmente um curioso. Eu acho que faz sentido porque você aprende muita coisa por meio da curiosidade, indo atrás. E eu achei esse livro bem interessante. É um assunto que eu já estudei. Então, eu estou vendo aqui do ponto de vista de quem já pegou esse assunto, então eu pegaria para relembrar. Mas o que é legal é que ele tem muitas ilustrações. Eu vou mostrar ele aqui por dentro, aí você vai ver do que eu estou falando. Mas a própria capa dá essa ideia, né? Que ele é meio ilustrado, assim, tentando passar uns exemplos que não são, assim, exatamente código. E antes de continuar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo meus links de associado à Amazon. Aí você pode ir lá na página da Amazon, ver quanto que está custando e se fizer sentido, aí você compra. Foi lá na Amazon que eu comprei, daí veja aí na descrição. Então vamos ver aqui o livro por dentro. Então aqui está a capa, guia ilustrado para programadores e outros curiosos, da Novatech e Manning. Então, vamos ver o que tem na contracapa, né? Ele diz assim: um algoritmo nada mais é do que um procedimento passo a passo para a resolução de um problema. Então, a palavra algoritmo, ela não fica só no campo da programação, mas é no campo da programação que ela encontra um significado bem recorrente. Os algoritmos que você mais utilizará como um programador já foram descobertos, testados e provados. Se você quer entendê-los, mas se recusa a estudar páginas e mais páginas de provas, este é o livro certo. Este guia cativante e completamente ilustrado torna simples aprender como utilizar os principais algoritmos nos seus programas. Daí ele vai falando como que ele aborda, ele utiliza a linguagem Python como exemplo. A parte de algoritmos, de lógica de programação, você pode aprender com várias linguagens, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas a lógica você utiliza para várias linguagens, então você pode aprender com uma e utilizar com outras. Então essa parte de ser em Python não tem problema se você estiver focando em outras linguagens. Python é relativamente simples, né? Aqui ele fala que é um tópico essencial para a ciência da computação, outras áreas que também envolvem programação, engenharia de software e assim por diante. Nele você aprenderá como aplicar algoritmos comuns nos problemas de programação enfrentados diariamente. Você começará com tarefas básicas, como a ordenação e pesquisa. Com a prática você enfrentará problemas mais complexos, como a compreensão de dados e a inteligência artificial. É interessante que mais por final ele fala de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, né? Não são todos os livros que você vai ver isso. Muitos livros você vai ver algo mais focado em algoritmo mesmo. Cada exemplo é apresentado em detalhes e inclui diagramas e códigos completos em Python. Ao final deste livro, você terá dominado algoritmos amplamente aplicáveis e saberá quando e onde utilizá-los. Então, abordagem de algoritmos, que ele inclui mais de 400 imagens, comparação de desempenho entre algoritmos, exemplo de código em Python. Tem muitas imagens, como você vai ver aqui dentro. Então, vamos abrir aqui. Olha só, uma parte importante é o sumário, para você ter uma noção melhor do que tem aqui dentro. Introdução a algoritmos. Se você nunca viu nada, nunca estudou nada de programação, esse capítulo é essencial. Aí a ordenação por seleção, aí ele já, aqui embaixo, ele já está mostrando um algoritmo, né? Mais de um na verdade. Aí ele começa contextualizando para você poder entender o que ele vai explicar no capítulo 2. O que mais? Recursão. Recursão é algo bem comum no caso de programação. 4. Quicksort, que é um algoritmo para, não é sortear, ordenar
colocar por ordem alfabética, por exemplo. Tabelas hash, pesquisa em largura, aí ele vai falar de grafos, pesquisa em largura, algoritmo. Aí tem algoritmo de Dijkstra, isso aqui é para encontrar o caminho mais curto em um grafo, aí o grafo pode representar um mapa, pode representar outras situações que não são geometricamente físicas. 8. Algoritmos gulosos, daí entra mais uma parte de computação, você vai entender o que é um problema NP completo, problema da mochila, problema do cronograma da sala de aula, caixeiro viajante e assim por diante. E aqui ainda tem mais, deixa eu pegar aqui. Programação dinâmica. Aí tem aqui o KNN, que é o K vizinhos mais próximos, Key Nearest Neighbors. Aí, aqui, assim que ele começa com sistema de recomendações. O que é um sistema de recomendações? É aquele sistema que te recomenda um vídeo no YouTube, que o pessoal chama de algoritmo, né? Que lá não é exatamente... Algoritmo não é exatamente aquilo, mas a palavra se aplica. O sistema que te recomenda um livro para comprar na Amazon ou em qualquer outro site. Introdução ao aprendizado de máquina, OCR, criando filtro de spam, prevendo bolsa de valores e assim por diante. Aí tem aqui próximos passos, porque com certeza tem muito mais sobre computação do que este livro apresenta, né? Até porque esse livro aqui é bem curto. Quantas páginas que esse livro tem aqui, ó? Aqui estamos no final e está mostrando 260. Então vamos ver como que ele é por dentro aqui, ó. Aqui você vê que ele tem várias ilustrações com estilo manuscrito, então você vê que não é uma linguagem tão formal, porque isso já combina com o tipo de ilustração, né? Aí aqui ele está explicando o tempo de execução, a ordem de complexidade, né? Olha só, aqui ele traz uns exemplos bem legais aqui. Café da manhã, jogar bocha. O que é bocha? Não sei. Chá e assim por diante. Aí aqui, ó, como ele explica o problema do caixeiro viajante, aqui, ó. Então ele tem a ilustração aqui do caixeiro viajante, tem o mapa, tem o grafo aqui, e muitas coisas aqui, ó. Algoritmo de pesquisa. Em vez de ele colocar só um monte de texto, não, ele tem essas ilustrações que eu acho que ajudam bastante. Ele tem exercícios aqui também, para você fazer e quebrar a cabeça e aprender com isso. Bem interessante. E ele tem exemplos de código aqui, ó. Logo no início você vê um código em Python, que aí ele mostra como executar uma pesquisa binária. Como achar um elemento em uma lista que está ordenada. Você vai procurando, se está maior você diminui, se está grande... Se está pequeno, você aumenta. É basicamente esse o raciocínio pelo que eu lembro aqui. Ordem de complexidade, aí você vai ver logaritmos nessa parte, então matemática tem a ver também. O que mais? Se eu passar aqui para frente, ó, olha só como é que essa ilustração é legal. Para te mostrar o raciocínio, o fluxograma por trás. E você vê que é uma situação assim que ele pegou do dia a dia, não é algo tão abstrato. Ó. Aqui também, ó, o URL do Facebook. Ó, a situação aqui que ele exemplifica. Como pegar a menor distância do Twin Peaks para a ponte Golden Gate. Olha só, como se fosse escrito na mão assim, ó. O que mais? Olha só. Muitas ilustrações boas. Olha o exemplo aqui, o problema da mochila. Aí ele traz aqui o caso que você tem que colocar na mochila alguns itens, mas não consegue colocar todos. E aí ele vai criando uma situação que você consegue imaginar para colocar um exemplo de programação. Isso é bem legal aqui, ó. Olha só que legal. Que mais? Isso aqui também, programação dinâmica.
Aí aqui ele já está falando de K vizinhos mais próximos, o KNN, KNN, Key Nearest Neighbors. Como é que você vai achar em inglês? É esse o termo. Olha só, até quando precisa de uma matemática aqui, ele traz uma explicação, uma ilustração manuscrita aqui, com estilo manuscrito pelo menos, para te auxiliar no aprendizado. Aqui, ó, exemplificando um sistema de recomendação, no caso de filmes, aparentemente. Ó, o exemplo, ele vai bem longe com algoritmos, né? Porque se fosse só algoritmos, ele nem precisava chegar nessa parte de filtro de spam, KNN, aprendizado de máquina, mas eu acredito que é mais para dar uma curiosidade ao leitor, para ele se motivar e ver o que dá para fazer com isso e tal. Mas não é que, por exemplo, aqui fala criando filtro de spam. Claro que só com esse livro você não vai criar um filtro de spam comercial, profissional, mas você vai poder entender a ideia. E esse que é o intuito aqui nesse livro, né? Aqui. Então, ok, ele fala de transformado de Fourier. Obviamente ele está citando coisas aqui, não é para você aprender realmente esse assunto. Filtros Bloom, algoritmos SHA e assim por diante, programação linear. E é isso. Aqui, ó, no capítulo 9 também tem exercícios resolvidos aqui. Resolvidos não? Resolvidos também, porque tem a resposta aqui no final, né? E como esse tipo de exercício é mais baseado em uma explicação simples assim, isso já serve de resolução, né? Aqui, resolução, quando tem resposta, você olha para isso aqui e você consegue entender qual que é a situação. Aqui, capítulo 10, com resposta também. E aqui acaba falando sobre a Novatec. Bom, já falei demais sobre esse livro. Se tiver gostado, deixe aí nos comentários. Se tiver gostado e ainda assim quiser comprar, vá no link que eu deixei aqui na descrição. Veja quanto está na Amazon. Aí, se fizer sentido, você compra. Se você quiser outra sugestão de livro técnico da área, de uma área parecida que você já viu aqui no canal, ou quer deixar uma sugestão para a gente aqui, deixa aqui nos comentários. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.